Bom dia. Bom dia, Pro. Bom dia, Pro. Tá muito frio hoje, né? Ah, tá melhor do que ontem, na verdade. Queria falar um pouquinho sobre a prova com vocês, que a gente já recebeu as informações ontem. Vocês me ouvem? Ah, não. Sim. Ouvindo? Agora vocês me ouvem? Tô ouvindo. Ah, tá. Eu não estava ouvindo vocês, porque o meu mudo estava ativado. O som do meu computador estava ativado. Como mudo, fiquei até tarde ontem e eu não queria atrapalhar o pessoal daqui de casa e ativei o mudo. Bom, então eu vou dar bom dia de novo, porque eu não escutei ninguém respondendo. Eu falei, ué, será que eles estão com mais frio do que ontem? Bom, eu trago mais informações referente à prova. A gente teve ontem algumas orientações com essa pertinência. Então, vou esperar o pessoal terminar de logar. Só tem 8 na sala. E aí, hoje, a gente vai terminar a gasometria, porque vocês aprenderam a fazer a avaliação do distúrbio da gasometria da forma simples. Quando a gente tem um distúrbio ácido-base, de fundo respiratório ou de fundo metabólico. Mas vocês também vão aprender a identificar quando vocês têm um distúrbio misto e quando esse distúrbio foi compensado, tá? E aí eu vou continuar da onde a professora Betinha parou, que ela ia entrar em DPOC. Então eu vou continuar a partir de DPOC das afecções respiratórias e aí a gente termina o conteúdo para vocês se prepararem para a prova, tá bom? Pro, seminário integrador da saúde tem prova não, né? É só Tem. saúde do adulto, né? Tem prova Sim. também? Tem sim. Seminário Integrador da Saúde do Adulto, a prova vai ser dia 15. Enfermagem, bom, eu vou começar falando das provas. Nossa, gente, tô preocupada, porque essa sala tem 20 alunos, já é 8h34, só tem 8. Professor, o pessoal tá se recuperando do show da Marília ontem. Justo. Arrastaram o chifre no chão, né? Eu queria Pois muito é. ver, mas eu dou aula à noite, então nem cogitei colocar no canal, porque vai que eu cantasse junto no meio da aula ia ficar esquisito. Foi Mesmo legal, porque foi eu legal. não tenho uma voz muito apropriada para isso. Danada, Pro, ontem tava valendo tudo. Ó, a enfermagem na saúde do adulto, vocês vão fazer a prova no dia 13, na segunda-feira, conforme havia sido estabelecido. E vai funcionar assim, todas as provas, na verdade, tá? No dia
da prova de vocês, o link para acesso ao formulário online vai estar disponível no encontro referente à prova. Então, a professora Betinha e eu vamos estipular para vocês, olha, vai estar no encontro X da unidade, tá? De ensino, no AVA. Então, vocês vão logar lá no dia 15, que é o dia de vocês é dia 13, saúde do adulto. Vocês vão entrar no dia 13, na plataforma, vão logar, vão entrar lá no questionário, que vai estar dentro do AVA disponível, tá? E vão começar a responder. Vocês vão ter 48 horas para terminar e enviar esse questionário, tá? E depois a gente fecha ele. Não tem prazo posterior, tá? Então, a partir do dia 13, conta 48 horas na segunda, então na quarta a gente fecha, tá? E aí, fechou, não tem mais possibilidade de responder. Portanto... Tem prazo depois de 48 horas, muito, né, Bru? Então, é uma grande chance, na verdade. É justamente para levar em consideração o pessoal aí que chega do pós-plantão, que tem que se preparar melhor para a prova, que não tem uma internet boa, né? Para não prejudicar ninguém, a coordenação acadêmica estipulou 48 horas. Mas eu estou deixando bem claro, porque mesmo assim, por exemplo, quando a gente fez as atividades, eu, a professora Betinha, em saúde do adulto, ou na minha, seminário integrador, que nós fiz o formulário do Google Forms, mesmo lá deixando 3, 5 dias para responder, eu ainda estou recebendo mensagens de aluno pedindo para abrir o questionário, né? E não dá, eram 3 perguntas simples, era fácil de fazer e tem que ter prazo, tem que ter disciplina, né? Então, por isso que a gente está deixando bem claro, são 48 horas e a gente não vai disponibilizar o link pelo WhatsApp, tá? Vai estar no AVA. Quando você abrir a prova uma vez, você tem que terminar naquela mesma hora, ou você pode, que nem, por exemplo, nos formulários, eu abri o formulário, li, e aí comecei, não deu tempo, não enviei. Desde que eu não envie, eu consigo abrir mais de uma vez, ou abriu tem que terminar? Não. Desde que você não envie, você tem 48 horas para terminar de responder. Muito obrigada. Tá? A diferença é que nas outras vezes eu acabei enviando pelo WhatsApp, deixando também no AVA, mas dessa vez vai estar disponível apenas nessa plataforma, tá? Então tomem cuidado aí para não perder a oportunidade de fazer e acabar esquecendo. Então guardem as notas, né? Ou guardem as datas. Vai seguir no mesmo calendário que a gente já tinha falado. Tá bom? Provavelmente o link de vocês vai estar na unidade 3, se eu não me engano, no encontro 2, mas a gente deixa claro para vocês antes, tá? Só para não ficar bagunçado. E eu também vou deixar claro com relação ao seminário integrador, né? E as outras disciplinas também. Mesmo porque, por exemplo, amanhã a gente não tem aula em tópicos. E aí vocês já ficam orientados, tá? Eu vou aproveitar que vocês são meus de tópicos e já vou falar uma coisa aqui antes, que vocês comecem a ficar desesperados. Eu sei que eu falei que os trabalhos, lembra que em tópicos eu falei que vocês poderiam me enviar o trabalho do pré-projeto lá até o sábado, dia 11? Sim. Sim. E aí, na verdade, a grande minoria me enviou, só que eu tinha que fechar as notas. Então, na verdade, a grande minoria não. A grande maioria já me enviou. Uma pequena parcela não tinha me enviado. Então, se aparecer no seu portal que está como ausente, não se desespere, só em tópicos, tá? Você me envia até o prazo, né, estabelecido, que é até o dia 11, né,
E aí eu vou fazer uma retificação da sua nota. Só toma cuidado para não ultrapassar esse prazo. Se ultrapassar o dia 11, você vai ficar como ausente, tá bom? Então, já deixo vocês avisados para não ficarem desesperados e me lotando de mensagem, porque alguns alunos já vai aparecer como ausente. A grande maioria já recebeu nota, porque eu fiquei ontem até madrugada fazendo isso. Tudo bem? Só para confirmar, no dia 13 é a prova de saúde do adulto. No Isso. dia 15 é seminário integrador. Perfeito. E tópicos cai no dia 16. É dia 16? Que é um dia depois do. Tópicos vai cair dia 17. Dia 17. Não, é só para eu enviar para a sala. Muito obrigada. Tá. Na verdade, depois eu vou fazer um recadinho. É que como a gente ficou sabendo ontem, de uma forma mais congruente, foi bem no período que eu estava pós-aula, e aí estava muito tarde. Eu acho desrespeitoso mandar mensagem após 10 horas da noite. Para qualquer pessoa que seja, se não for uma mensagem de urgência, eu acho muita falta de educação. Então, eu deixei para mandar essa mensagem para vocês só hoje, mas já que a gente está aqui no ambiente de aula, eu já aproveito para me adiantar com relação a isso. Mas eu vou acabar mandando uma mensagem referente a essas instruções para vocês, tá bom? Gente, vocês vão precisar acordar hoje. Okay. Vocês estão tudo dormindo. Não, eu cheguei agora. Mas não vou pedir para repetir, deixa que eu vejo depois as instruções. Obrigada, Viane. Bom, eu vou entrar no... essa parte de complementação de gasometria da interpretação de avaliação mista e compensada é muito legal. Então, só que vocês vão ter que prestar atenção, porque algumas coisas são matemáticas, né? E a gente sabe que nós da enfermagem já escolhemos enfermagem porque a gente não curte muito o lado numérico das coisas, né? Então, vou precisar de um pouco mais de atenção de vocês, tá? E a gente vai fazer do mesmo jeitinho, tá? Vou projetar a tela, coloco vocês no mudo, mas vocês podem me chamar se tiver alguma dúvida, beleza? Tudo bem. Vocês conseguem ver minha área de trabalho? Sim. Sim. Sim? Tá. Sim. Beleza. Então, nós havíamos passado por toda a parte de gasometria já, então vocês sabem as definições e parâmetros, e inclusive eu já havia estabelecido com vocês as questões de como fazer essa interpretação, né, da forma simples do conteúdo. Só que é importante frisar que quando você trabalha, né, quando você está atuando como enfermeiro, o paciente não vai depender de um exame laboratorial, de um exame clínico, para que você tome uma atitude quanto enfermeiro, né? Ou que você sinalize o médico sobre essa possível prognóstico do paciente. É um diferencial para todo enfermeiro, né, que ele consiga ver além com relação às suas competências e habilidades, tá? Então, eu sei que vai parecer um pouco assim, mas ela já tinha falado isso, só que eu quero enfatizar vocês, porque senão vocês não conseguem entrar na compreensão de distúrbios mistos e compensados, tá? Então, eu havia falado para vocês que o paciente, ele tem 2 órgãos-alvos para fazer equilíbrio.
Um deles que eu faço, eu vou usar essa tela aqui como se fosse uma lousa, tá? Essa aula eu dou exclusivamente em lousa. Ele faz um equilíbrio respiratório através de qual órgão? Pulmão. Pulmão. Bem óbvio, né? Só para que vocês comecem a conversar comigo, porque senão eu me sinto solitária. E eu estou extremamente afetada essa semana. Não sei, acho que eu devo comer chocolate. Não, eu tô engordando. Para com a graça. Então, eu tenho equilíbrio respiratório através do pulmão. Ok. Acontece que, em algumas circunstâncias, você vai tender a observar se o paciente vai ter um desequilíbrio para acidose ou para alcalose em algumas circunstâncias clínicas. Então, vamos supor que você está lá trabalhando na sua clínica médica, ou na UTI, no pronto-socorro, seja lá onde que você escolheu para atuar, para exercer o livre exercício da profissão como enfermeiro, ok? E o paciente chegou com um quadro, com uma queixa, né? A família disse para vocês que ele tentou suicídio, né? Por uma intoxicação exógena. Então, ele teve uma intoxicação exógena química por medicação, ok? E ela foi uma intoxicação importante e deprimiu o sistema respiratório dele, né? Então, ele está apresentando para vocês, a gente sabe que um adulto faz frequência respiratória entre 12 a 20 incursões respiratórias por minuto, certo? Ele está lá na sua frente fazendo 8 incursões respiratórias por minuto, tá? O cara está respirando pouquinho, devagar, lento, tá retendo todo o CO2, tá ficando tudo lá dentro dos capilares alveolares dele, tá? Guardando, armazenando o CO2. Uma vez que eu armazeno o CO2, que eu tenho aumento do CO2 no meu organismo, automaticamente eu vou remeter ele a ter uma acidose respiratória. Ok? E aí, o que o meu organismo, que é muito sábio, aliás, né? Somos todos perfeitos. Quando alguém falar que você não é perfeito, você diz, mas o meu organismo é. Ha! Péssima piada, né? Mas seguiremos. Ainda bem que eu não sou stand-up. O que o meu organismo faz para equilibrar isso? Ele pega e fala assim, olha lá, o cara tentou se matar. O que a gente vai fazer para equilibrar isso? Porque não dá para ele entrar em estado de acidose respiratória. Ele manda um outro órgão compensar isso. Qual é o órgão que vai começar a compensar? O rim. O rim. E sabe como o rim começa a compensar isso com o sistema que a gente chama de sistema tampão? Ele começa a fazer uma questão de equalização, de normatizar isso com o inversamente oposto. Ele faz uma alcalose metabólica. Tá vendo como é inversamente proporcional? Ele reverte o quadro, né? Então, se o paciente estava apresentando acidose respiratória por depressão do estado respiratório dele e acúmulo de CO2, o organismo faz uma alcalose metabólica, é inversamente proporcional, para que ele consiga manter o seu estágio equilibrado. Pois bem, aí você tem uma outra situação, que eu também dei de exemplo para vocês. O paciente chegou super, hiper, mega ansioso na unidade, né? E hiperventilando, né? O paciente está lá, então, ansiosíssimo, fazendo frequências respiratórias altas. Então, frequência respiratória, ele está hiperventilando. Sabe quando o paciente faz aquela respiração cachorrinho?
tem aumento da frequência respiratória, e aí ele está lá na sua frente fazendo uma troca gasosa, fazendo uma frequência respiratória de 35 incursões respiratórias por minuto. Ele está jogando todo o CO2 dele para fora, como se ele não fosse importante, ok? Quando você joga todo o CO2 para fora, você diminui o CO2 dentro da fração dele, dentro dos capilares alveolares. Quando você joga tudo para fora, você tem uma diminuição do CO2 e automaticamente o seu organismo responde em quadro de alcalose respiratória, tá? E aí, o seu organismo vai responder com isso também, tá? Ele vai falar, olha lá o cara ansioso, precisamos compensar, senão ele vai parar, né? O que ele faz para compensar? O que ele vai fazer aqui? Respondam para mim. Se eu estou apresentando alcalose respiratória e eu disse que é inversamente proporcional, o que ele vai apresentar? Uma acidose metabólica. Acidose metabólica. Ai, que lindezas da vida. Ele apresenta uma acidose metabólica para compensar. Esse é o sistema tampão, tá? E aí eu preciso que vocês tenham em mente que eu não preciso ficar aguardando, ai meu Deus, o enfermeiro vai ter que coletar essa gasometria, ai meu Deus, ele não é bom de achar os buracos direito. E aí demora para encontrar um pulso forte, e aí o laboratório está sem material, e vai demorar para fazer análise. Então, eu só vou poder fazer uma interpretação de um distúrbio ácido básico quando a gasometria chegar? Não, cara. Se você chegou aí com esses históricos, você já sabe que está entrando em acidose respiratória. Você já sabe que essa ansiedade, essa hiperventilação vai levar a uma alcalose respiratória, tá? Assim bem como existem alguns concursos que eles só dão caso clínico, sem a interpretação da gasometria. E você vai ter que identificar qual é o distúrbio ácido básico provável que esse paciente está apresentando. Tá? Então, professora, então quer dizer que para eu ajudar no quadro da reversão com a alcalose metabólica, eu que vou prescrever o bicarbonato? Não, mas é você que alerta, né? Você, nos quadros respiratórios que a gente vai ver o distúrbio metabólico como próximo passo, você pode antecipar, sim, algum passo, se não for de via aérea, via aérea pré-estabelecida invasiva, tá? Uma via aérea fixa como uma IOT. Você pode fazer uma suplementação de O2 porque esse paciente está em estado de alcalose metabólica e ele vai acabar respondendo com uma acidose respiratória, ok? Então, a parte de equilíbrio respiratório vocês já têm aqui. E o contrário, quando eu tenho a parte renal, a parte metabólica prejudicada. Como que acontece isso? Como acontece o meu equilíbrio metabólico? Vamos lá para a nossa lousa. Bom. O equilíbrio metabólico, então, ele é realizado graças à função renal, não é mesmo? Que eu acabei de falar. E aí, eu tenho algumas situações que remetem a isso. Já que eu estou falando sobre esse órgão vital, que são os rins, então, uma das primeiras funções desequilibradas que vão me remeter ao desequilíbrio metabólico são os pacientes de insuficiência renal crônica ou insuficiência renal aguda, né? Por que que esse paciente tem uma grande tendência a fazer desequilíbrio metabólico? Porque ele não excreta, né? Não faz a excreção lá dos corpos nitrogenados, das escórias, né? Ele tem lá uma dificuldade com relação à excreção das escórias, dos corpos nitrogenados, que é a mesma coisa, só troca aí o nome, né? Ele faz acúmulo de líquidos também. Então, você bate o olho no paciente, às vezes ele nem sabe que é renal crônico, mas ele tem um membro extremamente edemaciado. Você faz o sinal de cacifo, tá, faz ali a compressão, tá enorme, ok?
Outro paciente que tem tendência a fazer desequilíbrio metabólico é o diabetes mellitus, justamente pela dificuldade de metabolização, né? Ele tem uma grande chance de criar corpos cetônicos, né? Lembra, eu acabei falando para vocês que o paciente ele acaba tendo aquele hálito cetônico justamente pela dificuldade ou déficit de fazer metabolização do açúcar, né? Então, eu tenho grandes chances também de ter um desequilíbrio a nível metabólico quando esse paciente é ele tem a doença do diabetes mellitus crônico, não faz inserção da linha de cuidado, não faz o vínculo com o tratamento, e aí ele tem tendência a evoluir para o desequilíbrio metabólico. E uma outra condição que pode ocorrer é a ingestão de metanol, ok? É um pouco mais rara, mas também acontece. Nessas 3 circunstâncias, ok? Eu vou ter uma questão aqui de o bicarbonato do paciente estar baixo, tá? E aí, isso vai levar automaticamente a um estado de acidose metabólica, porque eu estou falando do metabolismo renal, tá? Então, nessas 3 circunstâncias, o bicarbonato baixa. E aí, falando do meu equilíbrio tampão, se eu tenho bicarbonato baixo, eu levo a um estado de acidose metabólica. Como é que eu vou compensar isso? Como que o organismo responde? Uma alcalose respiratória? Isso. O sistema tampão, ele é inversamente proporcional, tá? É quase uma regra de 3. E como um outro exemplo aí de alcalose metabólica, é aquele paciente que faz desidratação severa. Por inúmeros episódios eméticos. Então, o cara tá vomitando demais, muito vômito, muito mesmo, tá? E aí, nessa condição aqui, eu vou ter um bicarbonato aumentado. Tendo um bicarbonato aumentado, eu vou ter uma tendência a ter uma alcalose metabólica. Então, o meu organismo, ele responde, desenvolve uma alcalose metabólica, e aí, como que é o estágio de compensação? Como que o meu organismo responde? Uma acidose respiratória. Acidose respiratória. Até aqui, fácil, vocês conseguiram acompanhar bem. O sistema tampão é isso, ele é inversamente proporcional. O que vocês precisam compreender é que não necessariamente eu preciso estar ali olhando um exame para identificar se o paciente está entrando em alcalose metabólica ou respiratória, entrando em acidose metabólica ou respiratória. Eu consigo antecipar um prognóstico, eu consigo antecipar uma terapêutica para melhorar esse quadro como geral, ok? É um diferencial do enfermeiro quando ele não é só um executor. Ele é um ser pensante e ele sabe ir além, né? E aí vocês já sabem interpretar a gasometria quando eu tenho um distúrbio simples, né, de desequilíbrio a nível de pH, ou quando eu tenho só um parâmetro instável, que é ou o bicarbonato ou o PCO2. Mas existe, deixa eu parar de projetar um pouquinho a tela aqui para eu olhar a carinha de vocês, quer dizer, vocês me olharem, né, porque eu não consigo ver vocês. Existe uma condição em que
eu falei para vocês, né? O organismo, ele tende a compensar com esse sistema tampão que eu acabei de dizer. E como que eu vou saber isso? Quando que eu sei que está compensando? Porque vocês fizeram a interpretação do que patologicamente está acontecendo, né? Mas existem alguns estágios. Vai ter um estágio inicial em que você só consegue identificar qual é o distúrbio. Depois ele está tentando iniciar o processo de compensação. Depois ele já começou o processo de compensação total, tá? E aí você tem que interpretar isso, porque a gasometria, ela não vem bonitinha daquele jeito que vocês viram, né? Aliás, geralmente ela não vem. Ela já vem com algum processo, né? Se você já iniciou uma terapêutica, se você não ficou esperando lá o exame, se o médico não ficou esperando, ele já vem com uma terapêutica já de início. Então, agora vocês vão aprender 2 dos distúrbios, 2 interpretações diferentes da gasometria. E para isso eu vou usar o Word como quadro branco. Vou projetar de novo a minha área de trabalho aqui para vocês. Vocês estão vendo o Word aqui? Sim. Sim. Beleza. Então, agora a gente vai entrar nos distúrbios mistos. Bom, o que acontece com os distúrbios mistos? É aquilo que eu falei para vocês. O paciente ainda está apresentando uma irregularidade com relação aos 2 órgãos. Então, algo está muito errado com ele, tá? Os 2 órgãos efetivamente não estão conseguindo dar conta desse desequilíbrio sistêmico, tá? Então, vamos fazer aí na prática, porque eu gosto de fazer com vocês avaliando, não só falando, olha, a regra é essa, a regra é aquela. Matematicamente é assim, porque eu acho que vocês não entendem. Pelo menos eu aprendo só se for na prática. Se for só me passando regra, eu não entendo nada. Principalmente tratando de matemática. Bom, vocês vão receber a gasometria do paciente com pH de, sei lá, 7,31. O bicarbonato dele, vocês bateram o olho e estava em 15. E o PCO2 desse paciente estava em 60. Vamos avaliar. Esse pH aqui está dentro da normalidade? Não. Não. O que ele está apresentando? Sim. O que ele está apresentando? Ah, não, distúrbio misto, desculpa. O que esse pH representa para mim? Não creio que vocês já esqueceram. Uma acidose. Relembrando, abaixo de 7,35 é a acidose, acima de 7,45 é a alcalose, tá? Eu tenho um distúrbio a nível respiratório quando eu tenho PCO2 fora do parâmetro de normalidade, ou acima de 45 ou abaixo de 35. E eu tenho um desequilíbrio a nível metabólico quando eu tenho um desvio do nível padrão de bicarbonato, acima do 26 ou abaixo do 22, ok? Relembrados? Então, vamos lá. De novo, esse pH representa o que para mim? Acidose. Acidose. O meu bicarbonato está no nível normal? Não. Não. Tá irregular, né? Tá. O meu PCO2 está em nível normal? Não. Está irregular. Então, os 2 padrões estão irregulares. Não tem compensação. Não tem um distúrbio só. Logo, eu tenho uma acidose mista. Porque os meus 2 órgãos estão apresentando distúrbio, tá? Eu não consegui equilibrar ainda. Esse paciente tem um prognóstico ruim se eu não começar a interferir
né, numa terapêutica significativa para ele. Conseguiram compreender? Sim. Vamos para mais um exemplo aí, só para fixar. Bom, receberam lá um pH tem o P minúsculo e o H maiúsculo. Um pH de 7,60, um bicarbonato de 32 e um PCO2 de 30. Vamos avaliar isso aqui. Esse pH está identificando como o que para vocês? Alcalose. Alcalose. Acima de 7,45 é alcalose. Bicarbonato está dentro do parâmetro de intervalo? Não. Não. Não, tá acima. Não. Eita, esse aqui duplica. Esse O2 está dentro do parâmetro? Não. Tá baixo. Não, tá baixo. Também está irregular. Então, eu tenho que distúrbio? Misto. Alcalose mista. Fácil esse, né? Gente, Sim. não é difícil, né? Então, Não é se eu vi difícil, que tem porém- irregularidade nos dois limites, nos dois parâmetros, então eu tenho como avaliar que é misto, eu só avalio com relação ao pH. O pH está desequilibrado, é um distúrbio misto, ok? Bom, agora a gente vai entrar na outra parte da aula que eu falei para vocês prestarem bem atenção, que é uma questão matemática. A gente vai entrar em distúrbios compensados. Nos distúrbios compensados, eu vou ter uma diferença agora, né? Eu tenho o pH dentro do intervalo de normalidade. Ou seja, você vai receber esse pH entre 7,35 e 7,45. Ah, professor, então quer dizer que está tudo bem, né? Não, não está tudo bem, porque você tem que ler essa gasometria de forma sistêmica. Primeiro pH, PCO2 e bicarbonato, tá? Então, mas no distúrbio compensado, eu tenho sempre o pH em nível normal, tá? Então, não fique lá, eu olho o pH, já fico feliz porque tá normal. Não, termina de ler, tá? Eu vou ter uma irregularidade com relação aos demais lançamentos de distúrbio respiratório ou de distúrbio metabólico, tá? Aí, vamos lá, vamos partir para a parte de exemplo que eu gosto mais, tá? Vamos supor que vocês receberam o pH, a gasometria do paciente, e esse pH estava em 7,42. O PCO2 desse paciente estava em 53. E o bicarbonato estava em 30. Vamos lá. pH está dentro da normalidade? Sim. 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 Está dentro do intervalo. Está normal. O PCO2 está dentro da normalidade? Não. Não, está acima, né? E o bicarbonato está dentro da normalidade? Não. Não. Acima. Ele está acima. Agora, eu vou abrir minha câmera para explicar uma coisa para vocês. No distúrbio misto, o pH vai estar dentro da normalidade. Só que eu vou conseguir identificar quem é o órgão que causou o distúrbio misto e quem é o órgão que está tentando compensar. Fazendo um cálculo muito simples, assim, bem simples mesmo. Eu falei para vocês prestarem atenção, só para vocês não esquecerem a fórmula, tá? Que é uma fórmula bem primária, na verdade.
Só que eu identifico aquele órgão que causou o distúrbio como aquele órgão que tem a maior diferença, tá? Com relação ao seu nível de padrão. Então, aquele que tiver com um número maior de diferença irregular foi o órgão que causou, é o órgão mau. E o órgão que está tentando compensar é o órgão que tem o menor nível, tá? De diferença quando você faz a subtração do padrão de intervalo, tá? Então, vamos voltar lá para a telinha. Então, vamos lá. Estão vendo aqui? Conseguem ver? Sim. Que às vezes dá um delay. Sim. Estão vendo? Então, beleza. Bom, 53 está acima. Então, se está acima, eu vou pegar aqui, ó, o 45 do PCO2, porque está acima. E eu subtraio de 53. Então, 53 menos 45, quanto que eu tenho de diferença? 8. 8 de diferença. Mesma coisa do bicarbonato. Se eu tenho uma diferença acima, eu vou pegar 26. Então, 30 menos 26, qual é a minha diferença aqui? 4. 4. Quem tem a maior diferença aqui? Bicarbonato. PCO2. O PCO2 tem a maior diferença aqui, ó, 8. Portanto, o órgão que causou o meu distúrbio foi quem? Pulmão. O pulmão. PCO2. O órgão que causou o meu distúrbio. Ah, que beleza. O órgão que causou o meu distúrbio foi o pulmão, tá? Pulmão é a Rutinha. E quem é a Raquel? Quem tá tentando compensar? O rim. O rim. Porque ele tem a menor diferença, tá? Então, eu sei que o duelo começou aí no pulmão. O pulmão que estava entrando em estafa. Porque às vezes você recebe o paciente está todo bagunçado, família não sabe história, você recebeu ele de ponta cabeça, você não sabe aonde começou o estado clínico desse paciente, ok? E aí você tem que descobrir através da gasometria. Então você entende que ele tem um distúrbio que iniciou com o pulmão, tá? Mas ele tem o rim já funcionando para compensar isso. E como que eu escrevo isso, então, professora? Eu já entendi que é o pulmão que está evidenciando aí. Só que eu tenho um PCO2 alto, né? Tá fora, tá acima. Aí, na aula de hoje, eu peguei e falei assim para vocês. Quando você tem um aumento de CO2, você tem o quê? Acidose? Acidose respiratória. Tá aqui na telinha. Então, esse paciente, ele teve uma acidose respiratória compensada. Aí é que vem a chave do mistério. Em alguns concursos, em algumas provas, eles pedem que a gente escreva o óbvio ou um pleonasmo vicioso. Por quê? A acidose respiratória, ela só pode ser compensada de uma forma. Como que uma acidose respiratória é compensada? Com o quê? Uma alcalose metabólica? Perfeito. Acidose, então, o resultado desse estudo de caso é: o paciente tem uma acidose respiratória compensada com alcalose metabólica. Ok? Difícil? Ok. Captaram? Sim. Sim? Então, Sim. vamos para... Sim. Oi, quem queria falar?
Intervalo para água. Pro, o inverso disso pode acontecer? Pode, só que dentro das proporcionalidades. Porque o nosso organismo, ele trabalha sempre dessa forma. Quando um sobe, o outro desce ou vice-versa. Na verdade, eu tenho alguns esquemas com relação ao trabalho do PCO2 junto ao pH e o bicarbonato junto ao pH. Mas pode ocorrer sim. Então, vamos com mais um exemplo de distúrbios compensados. Eu vou apagar isso daqui, mas vocês sabem que a aula é gravada, né? Depois eu acabo postando, ou vocês se inscrevam lá no meu canal e olhem também. Bom, receberam o pH de 7,40. Eita. Um PCO2 de, sei lá, 50. E um bicarbonato de 36. Vamos ver isso aqui. O pH desse paciente está dentro da normalidade? Sim. Está. Sim. Então, Sim. Do intervalo. Então, se você bate o olho no pH, já não é nada misto e já não é um distúrbio que você fala, é uma acidose respiratória, é uma acidose metabólica. Não é. É algo que está sendo compensado, tá? PCO2 está fora do padrão? Sim. 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 Está acima ou está abaixo? Para cima. Acima. Diferença de quanto? 5. De 5. Diferença de 5. Bicarbonato, tá dentro do padrão? Não. Não, tá acima. Tá acima. Qual que é a diferença deles? 10. De 10. De 10. Quem é o órgão vilão? Quem tá causando desequilíbrio? O rim agora. O rim. O rim causou o desequilíbrio. Ele é a Raquel. Quem tá causando, quem tá compensando? Pulmão. Não, é bem óbvio, na verdade. Não tem como outro órgão, aí o cérebro. Não, não existe isso. Então, eu falei para vocês lá na minha aula, vamos voltar lá. Quando eu tenho um bicarbonato aumentado, eu tenho uma tendência a fazer o quê? Uma alcalose metabólica. Alcalose metabólica. Então, olha só o que aconteceu com esse paciente. Ele teve uma alcalose metabólica compensada. Se eu escrever só isso, tá certo, professora? Sim, tá certo. Porém, como eu disse para vocês, em algumas provas, em alguns concursos, eles acabam pedindo a complementação. Então, se eu tivesse que complementar, que é óbvio, alcalose metabólica compensada com o quê? Acidose respiratória. Com acidose respiratória? Exatamente. Não é lindo de se ver? Na teoria, sim. Na teoria, é lindo sim. de se saber. Não, olha a boca, menina, que eu te lavo com sabão. Não é difícil, na verdade. É uma questão... é prática, né, Pro? Oi? Na verdade, é prática, né? É prática, mas é aquilo, se você não relembra, se você não pega para fazer, e principalmente se você nunca viu na vida, aí que você nunca vai saber mesmo, né? É uma questão de prática, né? É uma questão de não decoreba. Então, se você sabe que você tem estágios onde você tem, se eu tenho aumento do CO2, né? Se eu tenho que raciocinar clinicamente. Se o paciente está retendo o CO2, eu sei que ele está em estágio de acidose respiratória, né? Se ele está jogando o CO2 tudo para fora,
eu sei que ele está entrando em estágio de alcalose respiratória. Fica um pouco mais fácil com relação aos distúrbios compensados para você escrever isso depois, tá? E aí o restante é parâmetro. Decorou parâmetro, fica mais fácil para você. Com relação ao bicarbonato, você coloca na cabeça. Bicarbonato muito baixo é ácido, tá? É igual quando vocês... Ó, grava na cabeça para o bicarbonato para você não esquecer. Quando vocês estão com um problema gástrico, sabe quando vocês comem, sei lá, tipo uma feijoada à noite, péssima ideia, né? E aí vocês têm uma puta de uma pirose, uma queimação. O que vocês tomam? Bicarbonato. Aqueles comprimidinhos de Eno, que não sei o quê, eles são feitos de bicarbonato. Então, significa que você está com bicarbonato baixo. Lembra disso, lembra da queimação do estômago, lembra da pirose. Se você está com bicarbonato baixo, você vai tomar uma suplementação de bicarbonato para melhorar essa queimação, tá? E o mesmo ocorre quando você está vomitando muito, você está com uma alcalose, tá? Porque o seu estômago tende a compensar, o seu organismo está tentando compensar isso, já que você está jogando tudo para fora. Ok? Ok. Eu tô com uma alcalose. Você tá com alcalose? Eu tô. Ô, Débora, melhorou não, meu bem? Não, Ô, tadica. voltou tudo de novo. Ai, Jesus. Me dá uma angústia isso. Vai passar, vai passar. Tá, meu bem. Ó, agora, visto isso, encerramos o gaso, tá? Tanto os distúrbios mistos, tanto quanto a parte de compensação. Nossa, tá faltando bastante gente hoje, vocês estão bem pouquinhos. Agora eu vou terminar a unidade com a parte respiratória, da onde a professora Betinha terminou, e aí eu vou compartilhar a tela, tá bom? Tá bom. Deixa eu tomar um golinho de água aqui para conseguir falar. Bom, gente, então vamos lá. A DPOC é uma doença crônica, né? Ou seja, ela não tem cura. Tudo que vocês virem com o nome de crônico significa que não tem cura. Então quer dizer que já era. Bota o paciente lá na fila para a medida do caixão. Não, na verdade, todo paciente que é crônico, eu tento e eu faço um esforço muito grande, principalmente na atenção primária à saúde, para que as dificuldades secundárias relacionadas a esse processo de saúde e doença não piore e não agrave. Portanto, os pacientes os DPO-cíticos, eles têm uma tendência a fazer uma infecção desse quadro respiratório de forma alta, tá? Então, eu tento prevenir lesões secundárias pulmonares, já que eu tenho um estágio de cronificação desse pulmão, ok? Eu trouxe uns dados aqui atuais da OMS para vocês, só para vocês terem uma ideia. Em 1990, a DPOC ela estava em 12º lugar na doença de impacto global. Em 2020, eles estavam com a projeção de que ela estivesse em 5º lugar, tá? Isso a gente considera como um número de 1,100 bilhões de pessoas tabagistas no mundo, visto que a DPOC é uma doença que tem a sua grande maioria, né, esmagadora aí, iniciando esses processos de cronificação pelo uso do cigarro, né, de forma desproporcional.
E aí, em 2025, eles fazem uma projeção para 1,6 bilhões de pessoas, tá? Principalmente onde eu tenho uma renda baixa, né? Então, é uma doença aí de pessoas, não só que tem acometimento de áreas mais pobres, mas que estão mais presentes nessa faixa salarial de renda aí, ok? Como eu falei, o tabagismo é a principal causa, então a atenção primária à saúde bate muito nessa questão, e ela é uma doença de linha de cuidado da DPOC, tá? Aqui vocês vão ver um vídeo que eu acabei linkando aqui para vocês entenderem como que o pulmão funciona na DPOC. Então, aqui vocês estão vendo o pulmão fazendo a hematose, né? O paciente, quando respira, olha lá, a traqueia é bem bonita, os brônquios, depois as ramificações com os bronquíolos, né? Até aí eles estão bem bonitinhos. Nas pontas dos bronquíolos, então, vocês vão ter os salcos alveolares, né? Olha aqui que bonitinho. E olha, na ponta, vou pausar. Os sacos alveolares, eles têm septações. Tá vendo essas septações aqui que formam os sacos alveolares? É importante vocês observarem isso, tá? Porque não significa que isso aqui é um alvéolo, isso é um alvéolo, não. Isso daqui é um alvéolo pulmonar, ok? E essas são as septações delas. Os capilares sanguíneos que estão aqui em volta é por onde vai acontecer o meu processo de hematêmese, né? Aquela troca gasosa por difusão facilitada. Então, eu vou ter a troca do oxigênio pelo gás carbônico através das globinas, né? Através desses capilares aqui. Então, vou seguir. Esse é o processo fisiológico da respiração. Né? Olha aí acontecendo, os capilares em volta dos alvéolos, fazendo o processo lá de hematêmese, da troca respiratória, bonitinho. Isso quando eu não esqueço que o meu pulmão é um órgão-chave, né? Acontece que na DPOC, esse paciente começa a apresentar alguns distúrbios relacionados à insuflação e desinsuflação do meu alvéolo pulmonar, tá? Principalmente, começa no alvéolo. Então, é só fumar que causa isso? Não, então a poluição causa isso, fumaças químicas. Então, quando eu falo de fumaças químicas, vou pausar aqui. Eu falo também daquelas pessoas que trabalham em carvoaria, tá bom? Poeira em excesso também, ou aqueles fumantes passivos, por exemplo, tá bom? Quando a gente inspira e expira, a minha complacência do alvéolo pulmonar tem a capacidade de jogar o ar todo para fora, tá? Quando eu expiro, o dióxido de carbono vai todo para fora. Quando a minha fisiologia, a minha anatomia está normal, tá? Ela não é prejudicada, né? Eu tenho essa condição de colocar tudo para fora. Mas no DPO-cítico não é isso que acontece. Justamente porque os alvéolos, eles são flexíveis, né? Mas justamente por fazer essa inalação de fumaça de forma exacerbada, o paciente começa a desenvolver um enfisema, tá? Olha só o que vai acontecer com o alvéolo desse paciente. Primeiro, ele vai perder o formato de septação, tá? Então, aquilo que eu falei para vocês, que era todo bonitinho, olha só como ele começa a ficar deformado, tá? E aí, ele não tem mais essa capacidade que ele tinha de esvaziamento completo. Ele começa a reter ar aqui, que é o que a gente chama de enfisema pulmonar, tá? Então, quando a gente pega num paciente que tem enfisema, ele parece Vocês já apertaram um salgadinho, sabe? Cheetos? Ou uma esponja que seja um pouco mais durinha, faz... É assim que acontece com o paciente de enfisema pulmonar. Ele fica cheio de líquido, ou cheio de ar no terceiro espaço. Tá? E aí, o que acontece com esse paciente? Vou pausar aqui para vocês prestarem atenção no que eu falo e depois olharem o vídeo.
Além do enfisema destruir algumas das paredes do saco de ar, né, levando esses sacos aí a ficar maiores nos alvéolos capilares, eles tendem a absorver menos o oxigênio que a gente respira, né? E aí, com o tempo, eles bloqueiam o fluxo de ar normal, né? E aí eles ficam lá aprisionando o ar. E aí, o que vai acontecer? Com esse movimento de hiperinsuflação pulmonar, porque eu estou criando uma resistência pulmonar muito forte para tentar respirar, já que o meu alvéolo está cheio de ar lá, que não consigo jogar para fora, né? O meu pulmão enfraquece o diafragma. Tá vendo? O diafragma fica aqui encaixadinho no pulmão, tá? E aí, o que acontece? Esse diafragma aqui, ele achata, ele desce, tá? Porque o meu pulmão vive hiperinsuflado, tá? Ó, olha só como que ele vai acontecer. Ó, eu faço tanto esforço para respirar, porque tem tanto ar acumulado aqui, que o meu músculo do diafragma achata, ele desce, ó, aqui ele estava normal. Olha como ele vai sair da sua composição. Ó, ele achatou, ele desceu, tá? Justamente porque o meu pulmão ficou hiperinsuflado, tá? E aí, esses pacientes que têm o enfisema pulmonar, eles ficam com aqueles sintomas, né, que a gente chama de... aqui é o bronquíolo. Se você fizer o corte do bronquíolo, desses pacientes que têm enfisema, você vai perceber que é cheio de muco dentro da sua estrutura, porque o tempo todo o bronquíolo fica tentando se livrar desse acúmulo de substância que para ele é um corpo estranho. Então ele tem aquilo que a gente chama de pigarro, sabe? Fica tentando tossir toda hora, né? Esse paciente fica com aquele chiado cheio de ruídos adventícios, né? E aí ele vai desenvolver uma bronquite crônica, né? Porque o organismo fica tentando se livrar desse muco para sempre, tá? Ele vai ter, então, essa tosse contínua, né? Porque o pulmão já tá lesionado, né? E aí eu vou tentar fazer com que o paciente entenda que, primariamente, ele está, antes de desenvolver o DPOC, como geralmente ele é um fumante ativo, as áreas do pulmão dele começam a se necrosar por partes. Ó, vocês já estão vendo aqui, ó, no vídeo, ó, as áreas necrosadas desse pulmão. Ó, e isso é irreversível, a não ser que eu faça um processo cirúrgico, tá? Então, é evidente que se esse paciente é fumante, ele precisa parar de fumar, né? Aí eu vou... a terapêutica é baseada em broncodilatação, antibiótico, se isso for infeccioso, né? Se o paciente infectar na bronquite crônica, e oxigenoterapia domiciliar, porque esse paciente não vai conseguir ficar respirando sozinho, ele vai precisar... Ó, esse daqui, ó, essa imagem que vocês viram agora, vou voltar um pouquinho que ela tá perfeita, é de uma cirurgia chamada lobectomia, tá? Então, eu retirei um pedacinho do lobo pulmonar, tá? Da onde o paciente estava apresentando uma necrose. É comum fazer cirurgia torácica para pacientes que apresentam DPOC? Não, porque às vezes o risco-benefício não compensa, tá? Ele apresenta vários pontos de necrose, não só aqui, mas aqui em vários lobos, tá? Então, é bem rara, na verdade, mas é um dos tratamentos. Então, eu tenho que prevenir as lesões secundárias relativas ao órgão-alvo desse paciente, tá bom? Tudo bem até aqui, gente? Sim. Beleza. Bom, a DPOC eu nem preciso dizer, né, gente? Mas só enfatizando, ela é uma doença muito cara para os sistemas de saúde, tá? Um paciente que faz uso do oxigênio domiciliar não é só o torpedo de O2, tá?
Eu tenho, por exemplo, que ter custos relacionados à energia elétrica desse paciente, que vai beirar aí de 2 a 3 mil reais, né? E quem faz o pagamento dessas contas, quem faz essa terapêutica completa, para que o paciente tenha um subsídio com relação à condição de tratamento dessa doença, é justamente a Secretaria de Saúde do município onde o paciente é inserido, tá? Então, ele é caro, por isso que toda vez eu vou bater linha de frente, eu vou falar que a atenção primária à saúde, ela é a base. Quando eu identifico um paciente fumante, que ele está lá na linha de cuidado com relação à promoção à saúde, eu quero justamente não impactar ele lá na frente, né? Então, o programa de oxigenoterapia domiciliar está intrinsecamente ligado aos programas de tratamento domiciliares, tá bom? Esse daqui eu falei para vocês que é o processo de ruptura das ligações alveolares, né? Deixando, então, o alvéolo menos elástico. Esse pulmão, então, aqui só está descrito tudo que eu falei para vocês durante o vídeo, tá bom? Esse pulmão fica aí retendo o O2, ele tem uma fibrose, né? E aí eu não vou ter mais aquela condição de expelir todo o ar, né? E aí eu vou ter um acúmulo de muco, exudato, né? E plasma nos brônquios. E aí eu vou ter que me reter com relação a prevenir e a progressão da doença, né? Tratar as exacerbações. Então, quando esse paciente DPOC interna, ele não é... o paciente internou por quê? É um DPOC. Eu acho incrível quando alguém fala assim, o paciente internou por quê? DPOC. Internou por quê? É um RAS, que é hipertensão arterial sistêmica. Internou por quê? É um DM, que é diabetes mellitus. Todas essas doenças são doenças crônicas, né? Ok, isso já é crônico, né? Ele não internou por causa disso. Algo aconteceu, tem algo subjacente a isso. Se ele internou pelo DPOC, então significa que ele infectou, né? Então ele vai precisar aí de um suporte de antibiótico-terapia até que ele consiga se restabelecer. Só que, por exemplo, se esse paciente internou com uma bronquite crônica, fez enfisema e depois ele evoluiu para uma DPOC, só que isso, gente, é a longo prazo, tá? Não que o paciente internou com bronquite e vai sair do hospital com DPOC. Mesmo porque ele não vai estar fumando em ambiente hospitalar, de internação. Mas eu digo ao longo prazo, nesses meios de interna, volta, essa inserção do paciente com relação à dispensação de oxigenoterapia domiciliar também é demorada, tá? Então, é interessante que eu faça reabilitação desse paciente, né? Que eu limite a ele com relação ao uso do cigarro, porque já foi constatado até em questões psiquiátricas e departamentos afins, que você fazer a pausa total não é uma boa estratégia com pacientes que fazem uso prolongado desses químicos, né? E aí eu tenho o estágio terminal da doença, né? Antes disso, eu tenho que avaliar a questão dos enfisemas. Eu tenho o enfisema panlobular, né? Que ocorre aí com a destruição do bronquíolo, né? Do ducto alveolar e do alvéolo, tendo os espaços aéreos aí do bronquíolo aumentado, como eu falei para vocês, com dificuldade com relação à elastância, e o enfisema, quando ele é centrolobular, né? E aí eu tenho uma observação da questão da função de desarranjo da ventilação e perfusão. O paciente geralmente evolui para uma hipoxemia crônica e insuficiência respiratória, ok? Aqui eu tenho um videozinho para vocês da enfisema pulmonar. Professora, Oi. só uma dúvida. Existe também enfisema panacinar, não é isso? Como? Enfisema panacinar? Panlacinar? Panacinar. Seria no ácido. Não, eu desconheço. Como? Fala para mim o nome. Panlacinar? Panacinar.
Eu vou pesquisar isso. Não, eu estou só mencionando porque eu já fiz um trabalho a respeito de DPOC e falei de enfisema. Tá. E foi falado disso, que seria no ácido pulmonar. Na ápice, então. Não, no ácido pulmonar. Então, na ápice pulmonar, foi isso que eu quis dizer. Isso. Ah, tá, entendi. Não vou desconsiderar, mas sim, provavelmente, faz sentido. Eu acho que tá só dizendo com relação à localização, né? Uhum. Sim, provavelmente sim. Não vou descaracterizar. E aí, ainda com relação aos tratamentos, eu vou ter, então, a cirurgia torácica, né? E ela serve tanto para relação ao DPO cístico quanto a fatores de tumor, abscesso pulmonar, né? Ou transplante. Então, vindo da esquerda para a direita, aqui, ó, no primeiro quadrinho, cadê meu? Aqui. Nesse primeiro pulmão aqui, eu tenho uma pneumectomia. Então, o paciente retirou todo um pulmão. Nossa, mas eu sobrevivo sem um pulmão? Você vai ter grandes limitações com relação ao fluxo respiratório, mas sobrevive, tá? Aqui, do meio, eu tenho uma lobectomia. Aqui foi retirado 2 lobos inteiros, tá? Porque aqui, ó, do lado direito, pulmonar, eu tenho 3 lobos, né? Então, foi retirado 2 dos 3 lobos pulmonares. E a segmentectomia, que eu extirpo só um setor daquele pulmão, ou por uma tumoração, ou algum abscesso que esteja apresentando. Tudo bem? Professora Yasmin pediu para avisar que acabou a internet dela. Ixi. Bom, gente, aí agora a gente vai para uma questão de provinha para a gente discutir. Questãozinha de concurso, tá aparecendo aí para vocês? Sim. Estão conseguindo ver? Sim. Então vamos Aqui lá. não. Eu não. Tem um Eu delayzinho, também daqui a não. pouco aparece. Assim entrou. Uma tela de Word, tá? Então, é o do concurso de 2018 da Universidade Federal de Goiás. Leia o caso clínico a seguir. JAA, de 64 anos, com história de diabetes mellitus, insuficiência cardíaca congestiva e hipertensão arterial. Na admissão, o paciente está grave, não respondendo a estímulos verbais e dolorosos. Feito exames de laboratório que revelam hipoglicemia importante e alto nível de escórias. Foi diagnosticado, então, com insuficiência renal aguda. Paciente com rebaixamento do nível de consciência, apático e prostrado. Gasometria no dia da internação. pH de 7,26, bicarbonato de 22, PCO2 de 45,9 e base excess de menos 5,7. Qual é o distúrbio? Espera lá. Bicarbonato baixo.
Pronto? Pronto. E aí, gente? Esse aqui a gente vai discutir junto. Qual é o distúrbio? Acidose respiratória descompensada? Acidose respiratória descompensada? Por quê? Porque o PCO2 está maior, só que o bicarbonato está dentro do normal, então não está compensando nada. Tá. Que mais? Quem mais, gente? O pH está abaixo, considerando que seja uma acidose. É uma acidose. Mas em que nível? O bicarbonato está dentro. O PCO2 está um pouquinho químico. Mas base tá. Nossa, já confundi tudo. Eu disse que na teoria estava lindo. Na verdade, ó, a gente vai fazer junto essa daqui. Eu fiz bem proposital. Eu alterei a questão desse concurso, tá? Porque vocês só olharam a gasometria. Vocês leram o que o paciente tem? Na verdade, não. Na verdade, não. Olha só. Paciente, tá bem claro aqui, ó. Feito exames laboratoriais que revelaram alto nível de escórias. Depois, ela foi diagnosticada como insuficiência renal aguda. E ela também tem história de diabetes mellitus. Tudo isso daqui tem que tipo de distúrbio? Metabólico. 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 Tá? Então, eu tenho um PCO2 aqui, 45,9, tá beirando ali, chegando saindo fora da régua, quase chegando no 46, e o bicarbonato aqui no limite também, né? Só que ela tem uma tendência à acidose metabólica, tá? Porque ela tem um quadro clínico associado a metabólico, tá? Então, a única resposta que me falava de metabólica era essa. Então, isso aqui eu fiz proposital, na verdade. Se vocês procurarem isso aqui, eu alterei o resultado da gasometria. Pode ver que está até com letra diferente, tá? Para vocês aprenderem a ler, olhar para a cara do paciente. Vocês só pegaram o resultado do exame dele, vocês não olharam para ele. Enfermeiros, olhem o rosto do paciente antes de avaliar. Agora, para valer, que vocês entenderam que tem que olhar a história do paciente. Perguntinha de concurso. Essa eu não alterei nada, tá? Juro. Um paciente... Vocês estão vendo? Projetado aí? Sim. Um paciente internado na unidade de terapia intensiva para tratamento de choque séptico apresenta os seguintes resultados laboratoriais. pH de 7,30, PaO2 de 90, PCO2 de 28, bicarbonato de 19, base excess de -3 e a saturação de 98. O quadro desse paciente corresponde a... Guardem a resposta que eu vou chamar vocês para a gente discutir.
Pronto, gente, já guardaram a questão? Posso parar de projetar? Guardaram a questão que vocês queriam, a alternativa? Gente? Sim? Bom. Vamos lá. Deixa eu pegar a listinha de vocês. Aldenice, qual alternativa que você considera como certa? Aldenice? Aldenice? Ana Paula? Tá fora. Cíntia, qual a sua alternativa? Cíntia? Também não responde. Daniele? Oi, Pro. Qual a sua alternativa, Dani? D. Obrigada. Daiane Guedes, qual a alternativa? C. Obrigada, Dai. Débora da Silva.
A. Obrigada. Pro, alternativa A, que eu não estava conseguindo abrir o microfone. Ah, tá ok, o Denise. Registrei aqui. Diogo, qual a alternativa? Oi, Pro. É a letra A. Ok. Fernanda Paula. Fernanda. Fernanda não respondeu. Oi, Hugo. tô aqui. Oi, Fernanda, qual a alternativa? D. Ok. Hugo não está logado. Jeane, qual a Não tá conseguindo. alternativa? Jeane. Jeane não responde. Jennifer, qual a alternativa? A. Obrigada, Jennifer. Oi, Pro. Oi, Jeane. Não tava conseguindo. Qual que é a alternativa, Jeane? Acho que... Professora. Oi, Jeane, pode falar. Estou te ouvindo. Ah, tá, que eu não consegui ligar o microfone. Não, tudo bem. Tudo A bem. letra A. Tá bom. João, qual a alternativa? Letra A. Obrigada, João. Josi. Pro. Oi, Pro. Oi, Josi, qual a alternativa? Eu acho que é a B. Ok, Josi. Oi, quem estava me chamando? Eu que falei que era A. Não, Giane, eu já marquei a sua, não tem problema. Ô, Pro, a Cíntia pediu para avisar que ela tá com problema no microfone, mas a alternativa que ela escolheu é a A. Ah, tá bom. Obrigada por avisar. Estou marcando aqui, tá? A Karine não está logada. Natália Silva, qual a alternativa? A. Obrigada, Natália. Patrícia. A Patrícia caiu. Priscila Vital. Letra A. Obrigada. Eu vou esperar a Patrícia voltar, porque ela não está logada. Suelen também não está logada. Suzane, qual a alternativa? Pro, A da não consegui. Suzane é a A, porque ela não tá com áudio. Ah, ok. Patrícia voltou. Fala, Paty. Não, deu problema aqui, eu não consegui nem ver a alternativa, eu fiquei sem internet, eu tive que buscar outro meio alternativo para conseguir voltar para aula. Ah, tá bom. As aulas online, eu dei. Viviane, Cristina e Yasmin Martins, para mim, não aparecem como... Ah, Viviane apareceu. Viviane, qual a alternativa? A. Yasmin, para mim, também não aparece como logada. A Yasmin acabou a internet, Pro. Aí a conexão dela, ela não consegue voltar. Tá, ó, então estão ausentes hoje Ana Paula. Aliás, Ana Paula está com muito déficit de nota, preciso avisar ela, tá? O Hugo, a Karine Dominique e a Suelen. Bom, vamos lá para a tela de novo, então. Discutir a resposta. Essa pergunta caiu no ENAD de 2016. Eu não falei porque tem alguns alunos que vão lá no gabarito buscar a resposta. O intuito aqui, vocês sabem que eu não tenho punição com relação a quem erra. A questão, vocês todos recebem pontos. A questão é pensar comigo, tá? Aqui não dá para printar, nem para marcar com texto,
porque eu tô com print, tá? Então, eu não consigo fazer nada aqui. Ó, vamos avaliar criteriosamente. Esse pH está identificando o que para mim? Acidose. 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 Então, alternativa B, fala que é alcalose, eu já elimino. Alternativa C, que fala hipoxemia com alcalose, eu elimino. Alternativa D, que fala hipoxemia com alcalose, eu também elimino. Só restou para mim a A e a E para avaliar, tá? Aí eu vou para os próximos parâmetros. PCO2 está em 28, ele está fora, né, do parâmetro. Bicarbonato também está fora. Aí eu observo que não tem uma compensação. Só que se vocês olharem e lerem a gasometria, vocês vão observar que a alternativa viável é justamente aquela onde eu vou observar a saturação desse paciente. As duas alternativas cabíveis aqui, quando eu leio a E, ele fala assim, ó, hipoxemia com acidose respiratória. Não pode ser. Olha quanto que esse paciente satura, 98%. Quem satura 98% tem hipoxemia? Não. Hipoxemia é uma dificuldade imensa de respiração, não tem. Logo, a resposta correta é acidose metabólica não compensada por alcalose respiratória. Ok? Ok. Compreenderam? Sim. Sim, Pro. Foi por aí mesmo que eu eliminei a questão, por causa da saturação, que estava Da 98. saturação. Então, foi por isso mesmo. Por isso que na primeira questão que a gente fez junto, eu falei para vocês, observem o corpo do texto, leiam, porque por mais que eu tenha falado para vocês que é uma leitura sistêmica de pH, PCO2 e bicarbonato, em alguma circunstância você fala assim, pô, mas está tudo bagunçado, lê outra coisa, para você ter certeza. Então, ele falava que era hipoxemia, olha lá a saturação. Saturação indica hipoxemia? Não indica, tá? Então, obviamente, não ia ser uma hipoxemia, tá? Então, para mim, vocês já estão prontos, já estão preparados. Eu tô vendo um aluno aqui que não é meu aluno de saúde do adulto. Adeildo, você é de seminário integrador da saúde do adulto. Será que você não está na sala errada? Adeildo? Eu acho que você logou na sala errada. Você está aqui conosco, mas você não é dessa turma. Bom, vou continuar. Então, gente, tomem cuidado com a interpretação quando vocês forem ler. Vocês já vão sedentos pelos números, né? Olha a história clínica primeiro. Aí você vai por alternativas que são compatíveis com a dinâmica do paciente, tá? Cuidado para não se atrapalharem nessas questões, tá? Bom, refrisando aí o que eu tinha falado com relação à prova, se mantém a data, não se esqueçam de prestar atenção no que a gente vai mandar com relação à orientação do encontro, que vai ser mandado o login no AVA, tá? Não deixem de acessar a aula, eu estou com alguns alunos aqui que eu tirei o acesso, que estão na linha do limite aí com relação a esse acesso. Então, ó, de novo, quem está na linha vermelha? Ana Paula, Josi Soares, Yasmin Martins, Oxe, Pro, Suzane o AVA? Oliveira. Oi? O AVA? Sim. Mas eu tô entrando. Quem está falando comigo agora? Josi? Isso. Josi, seu último acesso, quando eu tirei essa folha... Você entrou em saúde do adulto quando foi a última vez? Ai, não lembro. Então, tá aqui para mim dia 25 de março. Não, foi depois.
Não, então, mas eu tirei essa planilha ontem. Não, mas eu entrei depois, Pro. Então, eu entrei no portal ontem à noite e loguei. O seu último acesso foi dia 25 de março, às 23h10. Então, toma cuidado com relação a isso, tá? Karine Dominique tá, assim, mais do que do vermelho, porque ela nunca acessou a plataforma, né? Então, vocês... Suzane, eu já falei, Yasmin, eu já falei. Então, assim, tomem cuidado, porque vocês sabem que depois o AVA acaba fechando e vocês vão perder a oportunidade de fazer aí as atividades que também pontuam com relação ao AVA de saúde do adulto, tá bom? Não se esqueçam que vocês, pessoal de tópicos que faz sexta-feira comigo, não deixem para a última hora, né? Eu já tinha falado no começo que eu já pontuei, já lancei as pontuações, não fiquem desesperados se parecer ausente, porém, depois do dia 11, eu já vou considerar como trabalho não enviado, tá? Se você me enviar até o dia 11, eu vou lá e retifico a sua nota. Tudo bem? Tudo Ok. bem. Alguma dúvida? Beleza, Pro. Então, Não. ó, no dia da prova, a gente vai estar logada, né? A professora Beth vai estar logada em saúde do adulto, porque de segunda-feira eu dou outra disciplina. Na próxima aula de vocês, vai ser só para questão de tirar as dúvidas da prova, como se fosse um plantão de dúvidas de revisão, tá? Então, tudo isso a gente vai deixar claro numa mensagem única para vocês. Belezinha? Tá bom. Beleza. Então, tá bom, gente. Fiquem com Deus, aproveitem o feriado de amanhã. Amém para quem é de amém, axé para quem é de axé, aleluia para quem é de aleluia. E aproveitem em casa com a família de vocês, tá bom? Tá bom. Tchau, Pro. Bom feriado. Beijo. Obrigada. Fiquem com Deus. Tchau, Pro. Tchau, Pro. Tchau.